amigos da Bíblia Sem Maquiagem, que bom ter você de volta! A leitura foi meio longa, por isso o vocabulário tem que ser bem mais longo, se praticamente cada versículo é revisado. Você viu como os homens eram sentimentais? Choravam sem vergonha. No capítulo 27 e 38, Esaú já tinha levantado a voz e chorado, igualzinho a Jacó agora, só que por outro motivo. E note que os homens beijavam uns aos outros. Tudo isso soa muito estranho ao brasileiro, é ou não é? Mas tem mais, que essa história é bem interessante. Os detalhes são estes. Os rapazes ainda estavam falando quando Raquel chegou com as ovelhas. Então, ela não estava tão longe assim, né? Outra situação em que a pessoa ainda está falando vem nos evangelhos de Mateus e Lucas. É Jesus falando para os apóstolos não dormirem na passagem em que ele vai ser levado preso. Raquel era pastora. A primeira informação dos pastores que nós temos aqui é daqueles que estavam entendendo no capítulo 13, 7. Qualquer semelhança hoje é pura coincidência. No versículo 10, temos a certeza absoluta de que Labão é irmão da mãe de Jacó, pois repete 3 vezes. E Jacó, cavaleiro, revolveu a pedra de sobre a boca do poço. Será que ele fez isso sozinho? Pois era uma grande pedra, segundo o versículo 2. Outras leituras em que pedras grandes serão removidas ou simplesmente tiradas estão nos 4 evangelhos, nos sepulcros de Lázaro e do próprio Jesus. Agora que todos os rebanhos se ajuntaram e a grande pedra foi removida, segundo a informação dos pastores do versículo 8, já podem dar de beber às ovelhas. E assim, a gente também vai aprendendo como funciona a vida no campo. No capítulo 24, no encontro entre Isaac e Rebeca, não é citado nenhum sinal de carinho. O primeiro beijo que vimos aqui está no capítulo 27, versículos 26 e 27, quando Isaac pediu e recebeu o beijo de Jacó. Agora, Jacó beija não só sua prima Raquel, mas também a seu tio Labão, irmão de sua mãe. Na primeira vez que o beijo entrou na história, eu já comentei sobre o beijo mais famoso da Bíblia, o beijo de Judas, dos evangelhos de Mateus e Lucas. Mas hoje eu quero acrescentar este detalhe do Êxodo 18:7, porque esta história foi representada num desses filmes bíblicos da TV. É o encontro de Moisés e sua mulher. É uma boa fantasia para quem gosta de se iludir. Veja bem que Moisés estava com 80 anos quando Deus falou com ele, mas na TV ele não passava de um moçoilo com menos de 40 anos correndo para os braços de Zípora. No Êxodo não tem nenhuma demonstração de afeto entre os dois. Moisés beijou, sim, o sogro dele. Aí vem mais repetecos. Do capítulo 27 e 38, quando Esaú levantou a voz e chorou. Anunciar, desde quando Deus anunciou o dilúvio a Noé, no capítulo 6, dos versículos 13 ao 22, e correr, que eu já coloquei muitas outras leituras no vocabulário do capítulo 24, versículos 17, 20, 28, 29, e destaquei exatamente esta carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porém, as novas aparece pela primeira vez no versículo 13. No capítulo 49 do profeta Isaías, tem uma referência ao livramento prometido ao povo de Israel, através de João Batista, confirmado em Mateus 3:3. Isaías 49 diz: Tu, anunciador de boas novas, levanta a voz fortemente e dize às cidades de Judá:
Eis aqui está o vosso Deus. Lembra quem foi que João Batista anunciou? E você, já o anunciou hoje? Eu comentei no detalhe do beijo sobre aquela encenação da TV entre Moisés e Zípora, que ele está correndo para o abraço dela. Mas o único abraço, assim com todas as letras, que eu me lembro, está no encontro entre Esaú e Jacó, no capítulo 33, versículo 4. Os outros abraços vêm como lançou-se ao pescoço, que na verdade não deixa de ser um abraço. No capítulo 24, o mesmo Labão já tinha levado o servo de Abraão para casa, o que faz dele um bom anfitrião, não é? Encerramos o versículo 13 com o verbo contar, que permanece fiel até hoje. Até contador de histórias tem. Já estava no capítulo 24, 66, quando o servo contou tudo para Isaque. Mas eu não contei para ninguém lá. Abrimos o versículo 14 com a verdade verdadeiramente, que vem sendo anotado desde o capítulo 20, só que está cada dia mais escassa. Esta frase de Labão será repetida por Davi em 2 Samuel 19, versículo 13, falando com um sobrinho que, aliás, estava num exército lutando contra ele. Eu já venho repetindo também desde o capítulo 13, 8, com relação aos irmãos, que não são necessariamente filhos dos mesmos pais e, por vezes, nem precisam pertencer à mesma família. Também os servos. Já sabemos que existem desde que o mundo é mundo. Mas Labão está sugerindo a Jacó que não o sirva de graça como os outros. Assim, ele pede para Jacó declarar seu salário. Essa palavra declarar ainda não tinha entrado na história. No vocabulário do capítulo 20, versículo 7, já estava o verbo restituir. E tudo isso lembra imposto de renda, não é? Eu não achei mais leituras com o verbo declarar. Mas do salário, eu já falei no vocabulário do capítulo 19, versículo 26, quando a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, porque eu aprendi que o nome salário é proveniente do sal, que tinha muito valor na época, servia até como moeda de troca. Uma coisa referente ao salário na Bíblia, que provavelmente muitos já ouviram falar, é o que Paulo diz na carta aos Romanos 6:23, com relação ao salário do pecado. Labão teve 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor, Raquel, diz aqui. Como agora eu já sei que a Bíblia não conta tudo, fui investigar essa história da filha mais velha, da filha menor, para ter certeza que era assim mesmo. E qual não foi a minha surpresa quando descobri que tinha razão em desconfiar? As meninas são tão gêmeas quanto Esaú e Jacó. Está lá no livro do reto, Jazar ou Jazer, que eu já disse que baixei, porque tem citações sobre ele na Bíblia. Este detalhe está no capítulo 28 de Jazar. Não está completamente traduzido, por isso o nome das meninas vem diferentes. Mas de qualquer maneira, tem Bíblia circulando por aí com o nome Lia ao invés de Leia. Leia ou Lia tinha os olhos tenros, que na minha imaginação é igual aos olhos da Bette Davis, o famoso olho de peixe morto. Já Raquel era de formoso semblante. Sara também foi apresentada como formosa à vista, no capítulo 12, versículo 11, ainda que estivesse pelos seus 60 anos. Rebeca também foi apresentada como muito formosa à vista, no capítulo 24, 16. Portanto, como já dizia Vinícius de Moraes, beleza é fundamental. Tá cheio de gente bonita na Bíblia. A não ser Jesus, pois no capítulo 53 do profeta Isaías, diz que ele não tinha parecer nem formosura.
Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Essa palavrinha semblante ficou aqui isolada, porque eu não lembro de outro lugar que tenha sido usada. Só sei que faz parte do nosso vocabulário até hoje. Mas amar começou no capítulo 24, 67, quando Isaac se consolou da morte de sua mãe, amando Rebeca. Jacó está disposto a trabalhar 7 anos por Raquel. Isso sim é amor. O número 7 é muito importante na Bíblia. Quando chegar no capítulo 41, na história de José, vem os 7 anos de fome, que todo mundo conhece. E em 2 Samuel 24:13, o profeta Gade é enviado a Davi para oferecer 3 castigos que Deus tinha para mandar. Davi tinha que escolher um entre esses 3. E entre esses 3, um deles era 7 anos de fome. E o principal, o mais importante, que ficou esquecido. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. No versículo 19 vem aquela coisa que dá medo, mas acontece ainda até hoje em determinadas culturas. Já tinha sido assim no capítulo 24, 51? Simplesmente a moça é dada. Nada de 5 anos de namoro, noivado, nada disso. Aliás, quando será que começou a ser assim? Não foi na Bíblia, com certeza, porque aqui todo relacionamento vai direto aos finalmentes. E o vocabulário acaba aqui com um dos repetecos mais antigos, aos olhos. Deus só não destruiu o mundo todo no dilúvio, porque Noé achou graça aos seus olhos. O vocabulário acaba aqui, mas o capítulo 29 não. Ainda falta mais 3 histórias, cada uma com seu vocabulário. Portanto, mais 6 vídeos ainda fazem parte dele. O próximo será a leitura dos versículos 21 ao 26, onde Jacó vai receber o troco por ter enganado Isaque, pois agora o enganado será ele. A Bíblia Sem Maquiagem se despede aqui, confiando que você vai se empenhar e se aprofundar nos seus estudos. Até breve!